Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, meu nome é Isabela, tenho 25 anos e atualmente sou au pair na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vim contar pra vocês meu processo para embarque, meu processo de visto e quarentena em outro país. Para contextualizar, eu comecei meu processo de au pair em novembro de 2019 com o intuito de embarcar entre fevereiro e junho de 2020. Aconteceu que em março veio a pandemia e eu decidi adiar os meus planos até a situação se amenizar um pouco. No final de 2020, entre outubro e novembro, a agência entrou em contato comigo para eu finalizar o meu application e finalmente ficar online, porque o fluxo de famílias tinha melhorado. Na metade de dezembro, eu finalizei meu application, entreguei para revisão e dia 5 de janeiro eu fiquei online. Eu tive um total de 6 famílias no meu perfil, eu tive em janeiro um bom fluxo, eu tive entrevista quase toda semana, tava bem motivada, até que em fevereiro eu não tive nenhuma família no meu perfil, eu fiquei simplesmente sem vontade de persistir e deixei na mão do tempo, a hora que fosse acontecer ia rolar. Até que na primeira semana de março, dia 5 de março, uma família de Nova York entrou em contato comigo e dia 6 eu marquei a primeira entrevista com eles. Então, dia 6 de março eu fiz a entrevista com a família, foi uma entrevista muito boa e no final a gente conversou sobre a questão do visto. Eles não se enquadravam no visto de exceção, então eu expliquei pra eles sobre a nossa situação, que o consulado estava fechado e também que a gente tinha o travel ban. Eles pediram pra eu ver as opções viáveis para fazer esse processo e a gente marcou uma outra entrevista. Eu entrei em contato com uma agência especializada em vistos para descobrir as opções naquele momento. Na época eram 3: Chile, Equador e Panamá. Eu fiz uma pesquisa básica de preços, acomodação, alimentação, transporte, passagem aérea e encaminhei para a família antes da segunda entrevista. Na segunda entrevista, eles acordaram em bancar todo um processo no exterior e a gente decidiu que a melhor opção seria o Equador, por meio que oferta e demanda assim das vagas para entrevista. O Chile estava com agendamento lá para setembro, o Panamá era bem difícil de conseguir um agendamento e o Equador ainda, mesmo que conseguisse para mais adiante, tinha mais chances para conseguir adiantar. Então a gente optou pelo Equador, a gente finalizou o match dia 13 de março e dia 16 de março eu consegui marcar minha entrevista em Guayaquil para o dia 2 de junho. Então eu tinha uns 2 meses até o embarque, bem viável para poder me organizar e me preparar para o processo da entrevista. 35 dias antes da entrevista, 20 dias antes do embarque, o Equador cancelou todos os agendamentos de junho, exceto as segundas-feiras. Então, meu agendamento estava para quarta-feira, ele foi cancelado. Eu avisei a família imediatamente e a gente tentou procurar formas de fazer o processo, só que em outro país. Naquele momento, o Chile já tinha fechado as fronteiras com o Brasil e o processo para estrangeiros não residentes. Equador estava cancelando, Panamá ainda era inviável. A opção que a agência de vistos me deu foi Belize. Eu avisei a Host Family e a gente concordou em eu ir para Belize fazer o processo do visto. E eu consegui marcar a data de 2 de junho também em Belize. Então, eu ainda tinha a mesma linha do tempo programada. Chegou o dia do embarque, dia 17 de maio, eu embarquei. Como eu tinha comprado um voo para o Equador que não era reembolsável, como a família tinha comprado um voo para o Equador que não era reembolsável, eu decidi ocupar aquele voo e comprar uma passagem para Belize saindo do Equador. Fiz todo o primeiro processo, toda a primeira passagem foi super tranquila até que chegou no embarque para o voo para Belize e não me deixaram embarcar. Fizeram eu esperar 2 horas para ser atendida e depois que eu decidi resolver meu problema, que foi fazer a quarentena no Equador e depois embarcar para Belize, eu tive que esperar mais 2 horas
para conseguir recuperar a minha bagagem e ir para o hotel sanitário. No Equador, o protocolo sanitário era fazer uma quarentena de 10 dias direto num quarto de hotel sanitário aprovado pelo governo. Então, teria que ser 10 dias somente no quarto, sem ter ninguém ter acesso ao quarto e você não ter acesso às áreas demais do hotel. E viver de delivery. E foi assim que eu vivi nos 14 dias que eu fiquei no Equador. Eu não tinha muito o que fazer a não ser ficar deitada na cama assistindo séries, né? E comendo. E no 14º dia exato, eu peguei voo para Belize. Uma das sensações que eu tive no Equador foi que eu tava de férias e que logo eu ia voltar pro Brasil. Eu cheguei a comentar isso com um amigo meu que tava fazendo o mesmo processo, que a gente ia se encontrar em Belize. Eu falei isso pra ele e ele falou que era só porque não tinha caído a ficha ainda e que logo esse pensamento ia mudar. Mas eu simplesmente senti esse sentimento e foi estranho, porque eu nunca fui muito de sentir isso. Cheguei em Belize dia 1º de junho, minha entrevista era dia 2, então eu cheguei um dia antes. Menos de um dia antes. Eu tava super tranquila, chegou no momento da entrevista, a oficial consular me perguntou todo o meu DS-160, ela perguntou todas as informações contidas naquele formulário que a gente preenche, além das informações da host family e de onde eu iria morar. Depois que ela me perguntou tudo isso, ela simplesmente disse que infelizmente não poderia aprovar meu visto no momento, pegou um papel e disse que ali continham as informações do porquê e me desejou um bom dia. Eu peguei aquele papelzinho, enfiei na minha pastinha, agarrei minha pastinha e saí da embaixada em direção ao hotel. Aqueles 15 minutos de caminhada só pensando, e agora? E agora? E agora? E agora? O que que eu faço? Só faltava isso. Como é que eu vou falar pra host family? Como é que, o que eu vou fazer? Eu fiquei sem chão. Eu acho que não tem outra descrição. Eu cheguei no hotel, encontrei meu amigo, ele abriu a porta do quarto assim, não faça cara. E eu, tá, mas que cara tu quer que eu faça? Eu tive visto negado? Ele, como assim? Eu falei, foi negado, tá aqui, toma. Gente, eu não tive reação. Eu fiquei simplesmente em choque. Eu não chorei, eu não expressei raiva, eu não expressei tristeza, eu não expressei nada, eu simplesmente fiquei em choque. Eu avisei a família, a gente decidiu por eu voltar pro Brasil e a gente tentar o processo de novo, a gente vê as opções viáveis, mas pra gente poder ver isso quando eu voltasse pro Brasil. Já tinha uma passagem comprada pro dia 9, então uma semana seguinte, mas no sábado, depois da entrevista na quarta, eles decidiram sair do programa e cancelar o match. Então foi ali que eu desabei, porque tudo bem, eu tava com visto negado, mas eu ainda tinha o resguardo da família. Depois deles cancelarem o match, eu não tinha nada. Eu ia ter que começar tudo de novo, com um adicional de ter um visto negado no histórico. Então, ali eu simplesmente desabei e chorei. Era 7 da manhã. Eu lembro que eu só chorei assim, e pensava, e agora? O que eu vou fazer? Porque agora sim eu não tinha... Eu tava no zero. Eu tinha que começar tudo de novo. Achar um match, fazer uma nova entrevista, ir para um outro país com outra família, saber se a outra família também ia auxiliar. Então era todo um ambiente novo e é assustador depois que tu tem um visto negado no histórico. Depois dessa função toda, eu acabei conseguindo agendar um novo horário no Equador, dessa vez em Quito. Eu consegui uma data para 16 de agosto. Fiquei online de novo na agência na terça-feira, um dia antes do meu embarque de volta pro Brasil, e eu consegui marcar uma entrevista para sexta-feira, o dia seguinte que eu chegasse em Florianópolis. Voltei pro Brasil, voltei pra casa da minha mãe, não contei pra ninguém além do meu irmão sobre o que tava acontecendo, assim, 100%. Minha família sabia que eu não tinha mais match, que eu tinha o visto negado, mas eu só contei pro meu irmão que eu tinha uma nova entrevista. Na sexta-feira, dia 11/6, tive uma entrevista com a família de New Jersey. Foi muito bom. Ela já entrou na entrevista sabendo da situação do Brasil, então ela me perguntou se eu estava disposta. Eu avisei ela que tinha um agendamento em agosto e se a data estava viável para ela, porque eu tendo agendamento em agosto, eu tava me sentindo correndo contra o tempo, porque eu tinha uma data logo, então em 2 meses eu teria que embarcar e eu não tinha família. Eu tive uma entrevista depois que eu voltei pro Brasil com uma família de New Jersey e uma família de Missouri. Eu fechei match com a família da New Jersey. Ela também concordou em auxiliar com os custos do processo. E eu só precisava melhorar o meu perfil para a entrevista do consulado e esperar a hora do embarque. Eu acho que um dos maiores
empecilhos que podem afetar, e eu acho que é o que afetou o meu processo na embaixada, foi a falta de vínculos. Eu terminei meu ensino médio em 2014, eu não terminei nenhuma faculdade depois que me formei. Eu comecei duas, mas nunca finalizei, e antes da pandemia, como eu tinha iniciado o processo de au pair, eu finalizei meu contrato de trabalho em janeiro e a pandemia começou em março. Então eu estava desde janeiro sem um contrato trabalhista. E eu acho que essas foram as duas coisas que pesaram assim, porque fazia um ano já que eu não tinha vínculos assim com o meu país de origem. Eu decidi voltar para minha cidade natal, onde eu recebi auxílio da diretora de uma escola na qual eu trabalhei em 2014, dando aulas de inglês. Ela me ofereceu um estágio na área e ali que eu iria ter o meu vínculo empregatício. Quando ela soube do meu visto negado, quando a minha mãe contou pra ela do meu visto negado, ela me mandou uma mensagem dizendo que tudo que ela pudesse fazer, ela iria ajudar. E essa foi a ajuda que ela viu possível pra mim. Eu acho que foi 100% essencial pro meu processo, pra minha segunda tentativa. Voltei pra minha cidade natal logo depois que eu finalizei meu match. Eu comecei o estágio dia 1º de julho. Porém, eu nunca perdi o contato com a host mom do primeiro match. Eu avisei quando retornei pro Brasil, perguntei como estavam eles, porque eles tinham se mudado pra Flórida, eles tinham se mudado de estado, e ela também perguntava sobre mim. Então a gente acabou não perdendo esse contato mesmo após o cancelamento do match e eles saírem do programa. Até que no dia 9 de julho, ela pediu pra conversar comigo de novo, me mandou uma mensagem dizendo que queria entender melhor como estava funcionando o processo, se a situação do Brasil tinha melhorado ou como estava a situação do Equador, e que ela queria tentar de novo. A gente fez uma conversa por videochamada no dia 9 à noite. Eu expliquei pra eles como tava tudo. Eles falaram que queriam tentar. Me perguntaram o que eu queria. Eu não comentei com eles que eu já tinha fechado outro match. Eu só falei que tinha uma data no Equador, uma nova data. Fiquei meio que numa encruzilhada. Eu não sabia o que fazer. Eu conto tudo pro meu irmão e pra minha cunhada. Conto tudo pra eles. E no momento que eu desliguei com a host family, eu liguei pra eles e falei assim, o que eu faço? E daí eu contei como é que foi a conversa e eles já sabiam como que era com a outra host family do novo match. E ele falou, tu já sabe o que tu quer. Só precisa criar coragem pra desfazer o match que tu já tem. E eu falei, sim, eu só preciso criar coragem. Eu pedi o final de semana pra pensar e no domingo eu cancelei o match com a família de New Jersey e fechei um novo match com a família anterior. Naquela semana que eu fechei o novo match, seria a semana decisiva, assim, pra o Equador ser 100%. Eu tinha feito o cálculo do 35º dia, que é normalmente quando eles cancelam um mês antes da data da entrevista, e cairia naquela semana do dia 11, 12, 13 de julho, cairia naquela semana de julho. Eu finalizei meu match no domingo, na segunda-feira, e na segunda-feira o Equador cancelou de novo o agendamento. Eu consegui remarcar na mesma hora que eu recebi o e-mail, eu consegui remarcar para final do mês de julho, e eu teria que embarcar na quarta-feira, então daquela mesma semana, então seria muito na correria. Eu liguei pra eles, avisei o que tinha acontecido, falei que tinha conseguido remarcar, não tinha sido cancelado nem nada. De noite eu cheguei em casa, a gente comprou uma passagem pra Quito e no dia seguinte foi cancelado de novo, foi cancelado dessa vez a entrevista, daí a gente percebeu que Equador não ia acontecer e foi cancelada a passagem também, o que eu não entendi. Equador cancelou e a única opção disponível era a Colômbia. A Colômbia tinha aberto o consulado para estrangeiros não residentes na metade de junho. Eu nunca tinha cogitado a Colômbia porque eu tinha minha data no Equador e eu não pretendia gastar com mais nenhuma taxa consular. Então, por isso que eu não optei pela Colômbia assim que ela abriu as oportunidades. E quando aconteceu a hora H, quando o Equador não era mais viável, Chile, fronteiras fechadas, Equador cancelando todos os agendamentos de mês em mês, Panamá ainda é impossível de agendar, Belize nem precisa comentar, e Colômbia abriu suas fronteiras. Avisei a host family novamente do que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei em casa, avisei eles na hora me ligaram gritando, nós vamos pra Colômbia, e daí eu fiquei tipo, então vamos pra Colômbia, cantando Shakira ainda, e foi engraçado. Eu conseguia sentir o quanto eles queriam que eu fosse. Preenchi todo o meu 10/160, paguei a taxa consular,
abri o calendário pra agendar e tava todo o mês de agosto disponível. Era tão bonito de ver aquele mês inteirinho. Quando quisesse ir, é só ir. Tava ali. Eu marquei a entrevista pro dia 4 de agosto e o meu caso era dia 3 de agosto. Então, na primeira semana ali eu já conseguia fazer o processo. O bom da Colômbia é que não precisava fazer a quarentena antes da entrevista. Poderia fazer durante o processo. Só precisava e chegava, nem que fosse um dia antes do CASV, da entrevista, já descobriria na primeira semana, nos primeiros dias, se ia ter sido aprovado ou não, e já tirava aquele peso de dentro de si e só aguardava pelo visto caso aprovado. Esse era o lado positivo da Colômbia, diferente de Belize e Equador. Dia 30, eu e uma outra menina embarcamos pra Colômbia, a gente já dividiu um Airbnb, que foi uma coisa que eu decidi, depois de ter passado pelo Equador sozinha, é que eu queria pelo menos uma companhia, porque por mais que tu goste tanto, assim, da sua própria companhia, de ficar sozinho 14 dias trancado num espaço é um desgaste emocional, e ainda esperando toda a angústia do processo é muito desgastante. Chegamos na Colômbia dia 30, a entrevista dela era dia 13, a minha dia 4, então cada uma num dia. Ela foi aprovada com perguntas padrões que estavam acontecendo para todos os au pairs, mais ou menos, que era quantas kids irá cuidar, o que fazia no Brasil, como aprendeu inglês ou desde quando está na Colômbia e onde irá morar nos Estados Unidos. Então, era um básico de perguntas. No meu caso, na quarta-feira, dia 4, eu fui para minha entrevista. Já na triagem eu tive que responder que eu tinha tido um visto negado. Ele perguntou qual o tipo de visto e eu respondi que foi o de au pair. Na entrevista, a oficial consular me perguntou coisas totalmente fora do padrão. Ela começou perguntando a minha idade, onde eu aprendi inglês, o que eu fazia no Brasil, desde quando eu fazia aquilo, então como fazia um mês, eu respondi. Perguntou com quem eu morava, o que eu fazia no meu dia a dia antes de começar a trabalhar. Ela perguntou quando eu terminei meu ensino médio, daí eu respondi 2014. Ela falou bem assim, tá, a gente tá em 2021, o que tu fez desde então? Daí eu expliquei pra ela, eu terminei meu ensino médio em 2014, eu tinha começado uma faculdade de Direito, é uma faculdade de 5 anos, eu fiz metade do curso, troquei pra uma faculdade de Publicidade e Propaganda, e quando começou a pandemia, eu tranquei a mesma. Ela só confirmou qual foi o ano, 2020, depois de todas essas perguntas sobre o meu vínculo com o Brasil, ela aprovou o meu visto. Eu perguntei quando ficaria pronto, ela disse que em torno de uma semana. Foi isso. Eu só sei que eu não acreditei na hora, eu não acreditei, passei um perrengue. Foi uma pergunta assim que, meu Deus, ela me perguntando tudo aquilo, eu achava que não ia acontecer. E aconteceu. Nossa, se tornou realidade. Saí de lá pra encontrar a minha amiga e a gente já tinha combinado de comemorar assim que a gente tivesse os vistos aprovados. E foi um alívio, assim, tremendo, porque depois de tanto tapa na cara que eu levei com Equador e Belize, e até na hora da entrevista ali na Colômbia mesmo, porque ela não seguiu o padrão, senti, assim, um peso sendo tirado de mim. A Colômbia tava demorando em torno de 20 dias, assim, pra retornar, talvez mais, dependendo do quão sortudo você fosse. Aconteceu que na segunda-feira da semana seguinte à minha entrevista, eu recebi meu e-mail pra marcar a retirada do meu passaporte com o visto. Na quarta-feira, eu retirei meu passaporte. Foi, eu acho que um dos momentos mais felizes, assim, de todo o processo. Ter ali, poder ver ali, ai meu Deus, gente, tocar nisso aqui, assim, e ter o visto aqui dentro, nossa, eu lembro que eu pegava. Em todo o processo, uma das coisas que eu mais gostava de ver no meu passaporte eram meus carimbos. Tá, tudo bem. Foi muita viagem nesse primeiro semestre, mas ali os carimbinhos eram tão bonitinhos. E daí eu olhava assim, e daí eu pegava assim, eu só abria assim à toa e olhava meu visto assim. E olho ele, mano, eu consegui. Foi ali que se concretizou, não foi com ela dizendo visto aprovado, foi aqui, pegando o passaporte com o visto, que foi realmente concretizado. Ali eu posso dizer, eu tô indo. Ali eu
podia dizer. Dia 13, na sexta-feira, a gente concluiu nossa quarentena e dia 14 a gente conseguiu embarcar. O nosso processo foi um dos mais rápidos, assim, das pessoas que eu pude encontrar na Colômbia. Não foi sorte, nunca vou dizer que foi sorte, porque eu não desisti pra conseguir aquilo, então não foi sorte. E eu lembro que cada pessoa que eu contei, assim, meu processo, todo o auê que eu tive que passar pra estar ali na Colômbia tentando de novo, em 2 meses, depois de ter o visto negado, foi assim, muita gente me parabenizou, assim, tipo, tu não desistiu, porque eu no teu lugar, eu acho que eu não teria forças pra persistir tanto. É isso, gente. Eu acho que todo o processo de au pair não é fácil, tendo o consulado aberto no próprio país. E fazer o processo num outro país onde tu não sabe como tu vai ser recepcionado é mais difícil ainda. Todo mundo que fez visto no Chile, no Equador, em Belize, que conseguiu na Colômbia, nossa, merece um prêmio, porque o desgaste emocional que a gente tem de torcer pra não ser cancelado e pra ter o visto aprovado, tudo é, assim, é punk. Acho que não tem outra palavra pra descrever, mas eu acho que amadurece muito a gente, porque a gente vai encarar aqui. É isso, eu fico feliz por pela Pri ter aberto esse espaço pra eu contar a minha experiência, pra eu contar a minha aventura nesse primeiro semestre de 2020. Tô nos Estados Unidos só há 6 semanas, então ainda tá tudo muito novo. É uma coisa que só vivendo pra realmente acreditar. Ainda não caiu minha ficha, então até vivendo mesmo demora um pouco. Mas é isso. Se é pra ter uma mensagem aqui, a mensagem é não desistam, porque vale a pena no final. Uma boa sorte pra todo mundo que vai viver esse processo de au pair, que quer viver ou que quer conhecer o mundo. Muito obrigada por me escutarem e eu vou deixar as minhas redes sociais. Eu não posto muito, só tenho Instagram, mas eu vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês, caso queiram ver alguma coisa ou nada. E é isso. Muito obrigada e um beijo pra vocês. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!